Girar o assunto. Vamos girar o nosso papo aqui. Vamos falar de música agora nessa reta final do Morning Show de sexta-feira. Na verdade, de uma autobiografia de Mick Jagger, que nem mesmo o cantor dos Stones se lembrava de ter escrito. Meu Deus do céu, agora, como que isso acontece? Foi encontrada essa biografia. Vamos em Londres, diretamente conversar com o nosso correspondente por lá, Ulisses Neto. Muito bom dia, Ulisses. Que história é essa? Tomou-se muita droga nos anos 70. Né? Como diria a minha avó, usar muito tóxico delícia, viu? Muito tóxico. Então a história é a seguinte, tóxico. A imprensa inglesa está divulgando que o Mick Jagger escreveu uma autobiografia no final da década de 1970, que acabou perdida, nunca foi divulgada, ninguém sabia da existência concreta desse material. Naquela época já estavam saindo várias biografias não autorizadas dos Stones, né, o que incomodava muito o Mick Jagger. Então um dos publishers mais famosos aqui da época, o Lord Wendefeld, convenceu o Mick Jagger, lá em 1970, final da década de 70, convenceu o Mick Jagger que se ele escrevesse uma autobiografia, então os outros livros iriam perder o sentido, ele resolveria esse problema, e além disso, a editora pagou uma bolada para ele, pro líder dos Rolling Stones, 1 milhão de libras naquela época, é muito dinheiro hoje, imagina. Nossa. 50 anos atrás, né? Ulisses... Mas Oi, Edgar. Não, pelo que li, né, a respeito dessa autobiografia descoberta, esse tesouro, os editores estão chamando essa biografia da mesma coisa. Está para o rock and roll, assim como os pergaminhos do Mar Morto. É um pouco de exagero, né? Mas, a religião. É exagero até mas estão chamando mesmo. O cara que recebeu o livro, porque essa história foi que eles pegaram um livro. E aí o Mick Jagger pegou o dinheiro, melhor dizendo, começou a escrever e tal, só que naquela época, principalmente, ele estava muito chapado e não conseguia lembrar de nada, e aí não avançou o projeto, ele desistiu, devolveu a grana pro editor, e todo mundo pensava, a história oficial, que não tinha saído nada. Agora, recentemente, um jornalista aqui do Reino Unido, que era um cara especializado em música, tem inclusive hoje uma editora, esse livro chegou na mão dele, ele falou que tem 75 mil palavras, que a história está completinha ali, está bem escrita, e foi ele até que usou essa expressão que você mencionou, mas o próprio publisher que está com esse livro na mão disse que não é nada assim muito bombástico, que realmente o Mick Jagger estava tomando muita droga naquela época, não conseguia se lembrar de detalhes interessantes da vida dele, mas que é um livro assim bastante amável, conta histórias importantes da relação do Mick Jagger com o palco, que por incrível que pareça, você não quer imaginar um negócio desse, né? Mas no livro está escrito que o Mick Jagger tinha muito nervosismo antes de subir ao palco, que era uma situação muito tensa para ele e tal, algo que eu imagino ele nunca transmitiu, né, nas apresentações dele. Olha, mas esse... Oi, Edgar. Não, sem dúvida alguma, independentemente do conteúdo que tem ali, bombástico ou não, tá, todo mundo quer ler, né? ou não, como memorabilia, essa coisa do amante do rock, que quer saber tudo e entrar nos meandros da produção criativa, ou pelo menos de uma banda na estrada, o que acontecia naquele momento, naquele cenário musical a que pertencia os Rolling Stones, sem dúvida alguma um material aí que está com certeza sendo muito aguardado pelos fãs. Agora, se o cara era capaz de sob efeito do LSD, assinar aí compras de menções históricas pela Grã-Bretanha durante essa época, imagina, escrever um livro café pequeno, de menos, né? Era café pequeno, é verdade, mas o publisher que tá com esse livro, esse jornalista, disse que já tentou negociar com o Mick Jagger, levou pra ele, aí o Mick Jagger falou, nem lembrava que tinha escrito isso, aí o Mick Jagger leu, falou, de repente, se eu puder escrever uma introdução ao livro, explicando que eu estava, naquela época, esse livro foi escrito há muito tempo, que eu não lembrava de muita coisa, de repente pode sair. As negociações foram andando, mas aí aconteceu muita coisa na vida do Mick Jagger, aquela exposição na Galeria Satie, que foi algo monumental aqui na Inglaterra, e aí o Mick Jagger disse que, no final das contas, bloqueou. O jornalista que está com o livro disse que acha que não vai sair, que não vai ter autorização do líder dos Rolling Stones para publicar não, viu, Edgar?
Na verdade, assim, se você for analisar friamente, são bobagens ali do tipo assim, ele tomava 10 pints de água porque ele perdia 10 pints de água durante uma apresentação, suando, né? Quer dizer, mas como eu disse, pra quem é fã e louco por informação, em material, a questão da memorabilia, é muito apelo, né, pra memorabilia é muito forte. Escrito mesmo, né? por ele, Por né? ele, claro. Então, com certeza, os fãs vão querer ler isso daí. E a editora que está com o manuscrito falou o seguinte: olhem o exemplo da autobiografia do Keith Richards, né? Life, que entrou na lista dos livros mais vendidos de praticamente todos os países em que ela foi lançada, né? Sim. E aqui na Inglaterra vendeu muito, vendia mais que picolé de limão. Então, o exemplo era esse, falando um escrito pelo Mick Jagger, por mais que sejam só algumas citações não tão relevantes sobre a vida dele, ainda assim, por ter sido escrito pelo Mick Jagger, por essa história dele nem lembrar que tinha escrito o livro, e algo que ele sentou ali para fazer 50 anos atrás, com certeza ia ter uma repercussão muito grande. Legal, Ulisses, obrigado pelas informações, pela conversa, bom final de semana para você aí na Inglaterra, um abraço. Valeu, Edgar, bom final de semana para vocês também.